Aqui é o Gladson Bonella, aluno do curso de licenciatura em História pela Uninter, Polo São Leopoldo, RU 2377860. Este podcast faz parte do portfólio Módulo C, Fase 2, 2020. A personagem escolhida para este podcast foi Jacobina Mendes Maurer, que nasceu em 11 de 6 de 1841 e morreu em 2 de 8 de 1874, líder religiosa e grande protagonista da denominada Batalha dos Muckers, um conflito armado ocorrido entre 1873 e 1874, entre tropas militares e integrantes de uma comunidade religiosa liderada desde 1869 pelo casal Jacobina Mendes Maurer e João Jorge Maurer, em São Leopoldo, atualmente Sapiranga, no Rio Grande do Sul. A sociedade, falando particularmente da ocidental neste caso, como um todo sempre foi machista e misógina. Ao longo da história as mulheres tiveram um papel secundário, embora tenhamos tido mulheres que conseguiram protagonizar certas passagens da história. Nos dias atuais, pegando o nosso país como exemplo, tivemos a primeira e única presidenta, Dilma Rousseff, que foi vítima de impeachment, que fique claro que foi um golpe, embora este não seja o assunto principal. Ela foi vítima de uma campanha misógina e agressiva, onde o fato de ela ser mulher era apresentado por muitos como se fosse descrédito. E neste caso de Jacobina Mendes Maurer, era ainda mais impensado pela sociedade da época. Líder religiosa mulher, ainda mais que as religiões têm mais restrições para uma mulher. Jacobina era filha de imigrantes alemães, vindos da Alemanha com os avós paternos de Jacobina. Estes que tiveram garantia pessoal da imperatriz Leopoldina que teriam liberdade religiosa, visto que a vinda para o Brasil se dava em grande parte pela perseguição religiosa que sofria em seu país natal. Diante da anomia da comunidade em que viviam, enquanto seu marido fazia um papel de curandeiro, entre aspas, Jacobina fazia uma interpretação da Bíblia. Por sofrer desmaios e também ter sonambulismo, logo centenas de pessoas começaram a seguir seus ensinamentos. Ela era vista como uma nova Jesus Cristo por seus seguidores. E diante de tanta miséria, também foi vista como porta-voz dos menos favorecidos. Situação esta que trouxe preocupação à parte da população que não a seguia e principalmente para sacerdotes locais, estes talvez com uma visão mais ligada à perda de dízimo. Logo a comunidade estava dividida entre quem era Mucker, falso santo para alemães, e quem era contra Jacobina, os Spotter, debochadores. Depois de presos e liberados, Jacobina e seu marido reuniram mais de uma centena de pessoas e decretaram, entre aspas, o fim do mundo e ordenaram a morte de 16 famílias inimigas. Entre a vitória numa primeira batalha contra o exército, a retirada para a floresta até a morte de Jacobina em um esconderijo por uma força do exército, foram dias de apreensão na região e até dúvida entre alguns não seguidores se ela realmente não era uma divindade. Na cidade de Sapiranga há o denominado Caminhos de Jacobina. Traz pontos que retratam a trajetória do episódio dos Muckers. Entre estes pontos podemos destacar a estátua do coronel Genuíno Sampaio, que foi morto pelos Muckers, a cruz de Jacobina erguida no local onde supostamente ela foi morta e a pedra branca de Jacobina, local onde os Muckers observavam a movimentação mais ao pé do Morro Ferrabras para ver os inimigos se aproximando. Há também na cidade o Museu Municipal Adolfo Evaldo Lindenmeyer. No acervo há imagens fotográficas, documentos e livros que contam sobre os Muckers. Há também vários locais que serviram de locação para o filme A Paixão de Jacobina. Depois da percepção quanto a uma exploração turística, houve mais empenho das autoridades locais em buscar tudo que pudesse ser ligado ao episódio e também preservar o pouco que havia. Antes havia uma certa resistência que vinha dos descendentes da parte vitoriosa do acontecido. Aprenderam que havia, entre aspas, uma louca com uma seita e não faziam questão de saber muito mais. Com a gravação do filme A Paixão de Jacobina trouxe uma certa notoriedade ao município. Houve mais cuidado com o turismo e a preservação, embora já tivesse melhorado muito com o tempo. Este é um acontecimento que mostra a liderança de uma mulher, mesmo que seja uma liderança religiosa, em tempos que não havia nem mesmo espaço para as mulheres serem ouvidas, e embora tenha tido um final trágico, nos faz pensar quanto à capacidade que todas as mulheres têm e sempre lhes foi negado o direito de demonstrar. Assim chegamos ao fim deste podcast, agradecendo sua disposição em ouvir e convidando a pensar sobre o assunto.